Abre aspas. Quando se quer dar um golpe, se constrói uma narrativa, primeiro para construir na mente das pessoas a ideia de que a mentira é verdade, e a mentira se tornando verdade, então você pode aplicar o golpe que você quiser. Você pode até fazer guerra se você quiser, em nome de uma mentira. Se quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. Fecha aspas. Essas frases foram ditas por uma pessoa muito conhecida no Brasil, que nesta hora estava ensinando seus seguidores para que eles usem essa técnica nas suas vidas e nos seus projetos pessoais. Então você já sabe o potencial destrutivo que isso tem. Só que nesse vídeo eu vou ensinar como você pode identificar e se proteger das narrativas mentirosas que são criadas para te enganar. O que fazer se você for enganado e até como superar se você for a vítima de uma narrativa mentirosa dessas. Nós vamos mergulhar aqui na Bíblia, na Palavra de Deus, e vamos descobrir como agia e como age ainda hoje aquele que é o maior de todos os criadores de narrativas mentirosas, o diabo, aquele que é chamado de o pai da mentira, e as pessoas que são usadas por ele, é claro. E tem mais, no final desse vídeo a gente vai orar pedindo para que Deus nos proteja da ação dessas forças malignas. Ei, meu nome é Emerson e eu estou aqui para ajudar você a viver uma vida melhor, aqui e agora, através dos ensinamentos da Bíblia, e preparar o seu caminho para o reino de Deus, porque esse é o nosso futuro. Então vem comigo, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo e compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que tem aversão desses criadores de narrativas, tudo bem? Vamos lá então. Eu quero começar no Novo Testamento, então vamos para o livro de João, no capítulo 8, quando Jesus estava confrontando com dureza os judeus que queriam matá-lo. Veja só, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Uau! Jesus estava mesmo irritado com essas pessoas, concorda comigo? Mas ele falou a verdade a respeito do diabo, porque ele é mentiroso. Ele é tão especialista em mentiras que Jesus o chamou de o pai da mentira. E eu te convido para estudar comigo algumas técnicas usadas pelos mentirosos de hoje que foram criadas lá atrás pelo pai da mentira. Vamos começar com a técnica 1, distorção da verdade. Para ilustrar essa técnica, vamos para o episódio da tentação de Jesus no deserto. Está em Mateus no capítulo 4. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: "Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra." Deixa eu te perguntar uma coisa. O que você acha? O diabo estava mentindo ou falou a verdade quando falou isso para Jesus? Então, as suas palavras estavam certas, mas o diabo distorceu a verdade. Isso porque ele usou apenas uma parte de um versículo do Salmo 91, tirando o texto do contexto. Veja como é o texto completo. "Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra." Percebeu como o diabo distorceu a verdade? O Salmo diz, sim, que os anjos guardarão a pessoa, que eles o sustentarão pelas mãos para que não tropece em alguma pedra enquanto ela estiver no seu caminho. Esse texto não diz que os anjos seguram a pessoa pela mão se ela se jogar pela sacada, entendeu? Pois é, esse foi um exemplo clássico de criação de uma narrativa mentirosa distorcendo a verdade. Então vamos conhecer a técnica 2, a mentira pura.
Outro exemplo do agir do diabo foi lá no início da Bíblia, em Gênesis, no capítulo 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. A gente sabe o que aconteceu, né? Eles comeram e ficaram conhecedores do bem e do mal, e por isso foram expulsos do jardim, vivos. Tá, mas então a serpente falou a verdade quando disse que eles não morreriam? Claro que não, porque Adão e Eva morreram sim, e morreram 2 vezes. Primeiro, eles morreram espiritualmente para Deus, ou seja, tiveram a sua conexão com Deus interrompida, e isso foi na hora que eles desobedeceram a Deus. Segundo, sim, depois eles também morreram fisicamente, porque antes, enquanto estavam no jardim, eles não morriam, porque eles comiam o fruto da árvore da vida. Bem, voltando à nossa vida do dia a dia, é fácil perceber que a criação de narrativas mentirosas é uma estratégia muito utilizada por aí. Deixa eu te dar alguns exemplos da vida real. Primeiro, do mal que isso pode causar na vida de alguém. Essas mentiras são capazes de destruir emoções, relacionamentos, reputações e até vidas mesmo. Não sei se você lembra, mas em 22 de dezembro de 2023, uma estudante chamada Jéssica Canedo tirou a própria vida depois de uma campanha muito bem organizada de difamação. Ela já passava por problemas emocionais e não suportou a pressão social causada pela mentira. Essa história ficou conhecida como o caso Choquei, lembra? Aconteceu assim: um influenciador digital inventou uma mentira, ou criou uma narrativa sobre ela, de que ela teria um relacionamento com o Whindersson Nunes, que desmentiu a história. Mesmo assim, a mentira foi adiante e foi disseminada massivamente nas redes sociais por perfis que são especializados nisso. É como se fosse uma central de fofocas. Eles repetem sempre a mesma história, mudando algumas palavras, e alguns ainda colocam sarcasmo e humor. Ei, você percebeu que essa história já ficou esquecida? Que os perfis que difamaram a Jéssica continuaram em frente como se nada tivesse acontecido? Então, essa é a estratégia de sobreposição de narrativas. Quando alguma coisa dá errado, é só criar uma nova narrativa para sufocar a anterior. E isso funciona mesmo, porque as pessoas esquecem rapidinho. E por outro lado, se uma narrativa mentirosa deu certo, porque ninguém descobriu que era mentira, a receita é só seguir contando a mesma história. Porque uma mentira, dita 1000 vezes, torna-se verdade. Você já ouviu isso? Então, essa frase foi dita por Joseph Goebbels, que foi ministro da propaganda de Adolf Hitler na Alemanha nazista. Pois é, isso foi criado pelos nazistas. Só que essa técnica foi aprimorada. Hoje em dia, eles massificam a mentira, assim como aconteceu no caso Choquei. Deixa eu te contar como isso funciona. Se uma pessoa repetir 1000 vezes a mesma conversa, talvez ela seja chamada de louca. Você conhece alguém assim que parece que tem uma ideia fixa? Mas se 1000 pessoas diferentes falarem a mesma conversa, daí é diferente. A gente já pensa, são 1000 pessoas falando a mesma coisa. Será que é possível 1000 pessoas se enganarem? É assim que a nossa mente pensa e isso funciona de verdade. Esse é o popular efeito manada, uma forma de manipulação que usa a tendência que nós temos de seguir o comportamento e as opiniões da maioria, mesmo que isso signifique a gente ignorar as nossas próprias crenças pessoais. Olha só, também é importante a gente falar um pouco dos perigos da criação de narrativas olhando para os efeitos disso na sociedade. Desde o início da humanidade, os homens sempre viveram em grupos.
em comunidades organizadas, porque isso nos torna mais fortes contra os nossos inimigos, sejam eles animais selvagens ou povos conquistadores. Então, pega isso, unidos somos mais fortes. Eu não sei qual a sua idade, mas eu ainda me lembro do tempo em que as pessoas viviam bem em comunidade. Existia um senso de pertencimento na sociedade, sabe? Cada um cuidava da sua vida e as pessoas se davam bem, elas conviviam em harmonia. Não importava qual era o time de futebol, a crença religiosa, a opção sexual ou política, todos viviam bem, apesar das diferenças. E isso funcionou muito bem, até que foi criada a narrativa de nós contra eles. Eu acho que você já ouviu isso por aí, não é? Quem veio com essa conversa foi o mesmo cara que eu falei lá no começo do vídeo. Essa é outra antiga estratégia de guerra. Nós contra eles. É o novo nome da estratégia dividir para conquistar, usada pelos romanos antigos e até por Napoleão, por exemplo. Porque se unidos nós somos mais fortes, divididos nós somos mais fracos, entendeu? Por exemplo, por causa do nós contra eles, hoje em dia muitas amizades acabaram, parcerias e relacionamentos familiares também. É muito grande e muito triste o poder de divisão da sociedade que essa narrativa tem. Só Jesus para acabar com isso. Ei, você percebeu que existe um padrão para que as narrativas mentirosas façam efeito na vida das pessoas? Primeiro é criada uma narrativa mentirosa, que pode ser uma mentira pura ou uma distorção da verdade. Segundo, essa mentira é apresentada para as pessoas, e isso é feito de forma intencional e estratégica para que as pessoas acreditem na mentira como se fosse verdade. E para isso são utilizadas todas as técnicas de persuasão possíveis, como a massificação pelas redes sociais. Ei, eu falei no início do vídeo que eu te diria como se proteger, lembra? Antes disso, é importante lembrar que, mesmo que nós estejamos lidando com narrativas criadas por pessoas, a nossa luta não é contra elas. É o que a Bíblia diz em Efésios, no capítulo 6. Veja, vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes deste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Viu só de quem são as estratégias? São dele, do diabo. E sim, ele influencia as pessoas que ele tem poder para influenciar. Agora deixa eu te mostrar como se defender das artimanhas do diabo e dessas pessoas que ele usa. Vou te mostrar alguns tipos e como você deve lidar com elas. Primeiro, uma oportunidade de negócio imperdível, onde você precisa decidir agora para não perder. Muito cuidado com isso. 99% das vezes é um golpe. Ore e peça uma resposta para Deus e não faça nada antes de ter uma resposta dele, ok? Segundo, uma história que te contaram sobre alguém ou alguma coisa que não tem nenhum impacto na sua vida. Isso não interessa para você, porque é fofoca, é maledicência. Isso está aqui na Bíblia, é pecado. Terceiro, uma história que te contaram que pode sim ter impacto na sua vida. Ore a Deus e medite na Bíblia, pedindo qual é o posicionamento que você precisa tomar a respeito. Não vá atrás da multidão, porque pode ser uma armadilha do diabo. No dia 8 de janeiro de 2023, muitas pessoas estavam no lugar errado e na hora errada e sofrem até hoje por isso. Então, se Deus não falar nada, ou se não tiver nenhuma orientação na Bíblia sobre isso, não faça nada, ok? Mas digamos que você acreditou em uma narrativa mentirosa, seguiu em frente sozinho ou junto com a multidão e descobriu tarde demais que foi enganado. Pode acontecer? Sim, comigo já aconteceu muitas vezes. E eu aprendi a lição, por isso estou aqui te contando o que fazer. Vamos usar os 3 exemplos que eu dei há pouco, tudo bem? Primeiro, uma oportunidade de negócio imperdível que você entrou e foi enganado. Deixe o orgulho e a vergonha de lado, arrependa-se diante de Deus, procure sim a justiça dos homens, mas sem esperar muita coisa dela.
peça a Deus também por uma restituição. Talvez, por um milagre, você consiga. Caso contrário, assuma o prejuízo. Considere que foi um aprendizado, uma aula que você pagou bem caro, né? Segundo, uma fofoca que te contaram que você acreditou, se deixou levar e até passou a história adiante. Deixe o orgulho e a vergonha de lado. Arrependa-se diante de Deus, peça perdão para as pessoas envolvidas e não faça mais. Terceiro, uma história que te contaram sobre algo que pode sim ter impacto na sua vida, que você se posicionou, tomou uma atitude e descobriu tarde demais que era uma armadilha do diabo. Os prejuízos podem ser muito diferentes em cada caso, mas a primeira coisa a fazer é deixar de lado o seu orgulho e a vergonha e pedir perdão a Deus pela sua ingenuidade e pedir também ajuda divina. Dependendo do seu prejuízo, tem coisas que só Deus mesmo pode fazer para te ajudar a sair dessa armadilha. Por exemplo, aquelas pessoas que pegaram 14 anos de prisão por se manifestarem contra o governo de Nárnia. Você conhece Nárnia, né? Tá, deixa eu te falar agora do caso onde você, sim, você, talvez tenha sido vítima de uma fofoca, de uma narrativa que criaram para atingir você, como no caso daquela moça, a Jéssica Canedo, que eu falei antes, lembra? Lamento muito pelo fim que essa história tomou, sinceramente. E eu não quero que isso aconteça com você, então preste bastante atenção, ok? Não sei como era a vida da Jéssica, se ela era cristã ou não. Em todo caso, a Bíblia diz que esse tipo de ataque que ela sofreu pode sim acontecer com a gente. Foi Jesus que disse isso, veja. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Não sei se isso já aconteceu com você, conosco já. E foi um ataque contra a nossa integridade, contra a nossa honra. E o pior é que a fofoca partiu do líder de uma igreja que a gente fazia parte. Para você ver que o diabo está por aí, né? Enfim, o que nós fizemos? Nós oramos a Deus pedindo que Ele, o Senhor, que é o justo juiz, seja o juiz daquela questão entre nós e aquelas pessoas. E contra aquelas pessoas não fizemos nada. A gente se desligou delas, é claro, e nos refugiamos em Jesus. Não foi fácil. Nós passamos por momentos difíceis. Não é fácil saber que o seu nome está rodando por aí na boca de pessoas mentirosas. Mas a gente sempre lembrava do que Jesus disse. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. E foi a Ele, Jesus, que a gente buscou, porque Ele também disse: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Talvez hoje você esteja sentindo todo o cansaço e a sobrecarga que outras pessoas colocaram sobre as suas costas, ou que você mesmo colocou e nem percebeu. Mas hoje o Senhor Jesus diz para você que Ele é a solução. Ele é o escape. Ele é o descanso para a sua vida. Se você crê em Jesus, entregue a sua vida nas mãos dele. Entregue as suas emoções ao cuidado dele. Ajoelhe-se aos seus pés. Ele vai cuidar de você. Porque não importa o que os outros pensam a seu respeito. Importa o que Deus pensa. E ele diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Ei, eu senti vontade de orar agora por você sobre isso. Me acompanha na oração? Se você quiser, feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar. Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor é o Filho unigênito de Deus que veio ao mundo para morrer, para nos livrar dos nossos pecados. Nós cremos que o Senhor ressuscitou e hoje está vivo, sentado ao lado do Pai Celestial, intercedendo por nós. Nós somos gratos por tudo que o Senhor fez e continua fazendo por nós. Nós também cremos nas suas palavras, quando o Senhor disse para a gente vir até o Senhor quando estivermos cansados e sobrecarregados.
E eu quero apresentar aqui esse meu irmão, essa minha irmã que está comigo nessa oração. Eu não sei o que se passa no coração e na mente dele ou dela, só o Senhor sabe o tamanho desse sofrimento. Então eu quero pedir para que o Senhor agora, sim, agora mesmo, encha essa pessoa que está sofrendo tanto com essa paz que só o Senhor pode dar. Eu quero pedir que mesmo diante de todas essas dificuldades que essa pessoa está passando, que o Senhor ajude a guardar o seu coração, porque é dele que procedem as fontes de vida. Eu te peço que o Senhor envie também os seus anjos para que segurem nas mãos dessa pessoa, para que ela possa seguir o seu caminho em segurança e que eles protejam ela de todo o mal. Se ela está sofrendo por ter caído em alguma armadilha do diabo, Senhor, eu te peço, pelo seu amor, que o Senhor ajude a ele ou ela a sair dessa situação. Nós sabemos que o Senhor ama cada um de nós e nós confiamos no seu amor. Por isso nós oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Amém? Meu irmão, minha irmã, saiba de uma coisa, você não está mais sozinho. Conte comigo. Saiba que eu estou aqui, seu irmão em Cristo. Se precisar conversar, pode me chamar, ok? Eu recomendo também que você procure apoio na sua igreja, que pratique diariamente os conselhos que eu trouxe aqui nesse vídeo e não tenha medo do diabo, porque o Espírito de Deus que está em você é muito maior que o espírito do diabo que está no mundo. Te peço também que você se inscreva no canal, que curta esse vídeo e compartilhe para quem precisa se proteger das narrativas mentirosas que tem por aí. E se precisar de oração, escreva aí nos comentários que vamos estar orando pela sua causa, tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida, que Ele livre você de toda mentira e que Ele abençoe também toda a sua família em nome de Jesus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.